Antes de começarmos, quero lhe agradecer por assistir a mais este vídeo. Você está nos ajudando imensamente a continuar a nossa jornada, trazendo mais conteúdo como este. Quero também pedir-lhe humildemente que se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos começar. Então prepare-se para uma reflexão que vai abalar certezas sobre o conceito de pecado. Durante séculos, essa palavra foi sinônimo de culpa e medo, sustentando leis, rituais e penitências. Mas será que o pecado mudou ou apenas mudamos nossa interpretação do pecado? O que antes era proibido pode hoje parecer aceitável, mas isso significa que o pecado desapareceu ou só se camuflou? Ao longo deste vídeo, vamos explorar a história do pecado, desde o Antigo Testamento até a era digital, revelando como o conceito de pecado foi sendo moldado e desafiando a pergunta: será que a verdade mudou ou fomos nós que a distorcemos? O pecado original inaugura a história bíblica como ruptura entre criatura e Criador. Não foi apenas comer um fruto proibido, foi quebrar uma aliança e provocar uma desordem que atravessaria gerações. Esse ato moldou toda a compreensão do conceito de pecado no Antigo Testamento, onde transgredir significava violar uma ordem divina e romper a comunhão com Deus. Mas como esse padrão se consolidou? E por que ainda nos fala hoje? Para os hebreus, o pecado não era só erro moral. Ele era uma ofensa sagrada, um ato que feria a santidade e quebrava os mandamentos. Por isso, os textos da Torá apresentam leis minuciosas sobre pureza, culto e comportamento. Comer carne impura, tocar em um cadáver, trabalhar no sábado, tudo isso era considerado pecado. Não porque fosse socialmente errado, mas porque representava infidelidade a Deus. No Antigo Testamento, o pecado estava ligado à identidade do povo. Não seguir as normas de pureza era colocar em risco a aliança que os distinguia das nações pagãs. Por isso, regras como não comer porco ou evitar contato com sangue tinham um peso espiritual profundo. A violação dessas leis exigia reparação imediata, muitas vezes através de rituais específicos e sacrifícios. Esses sacrifícios revelam outro ponto essencial: o perdão custava sangue. O sistema de ofertas no templo mostrava que o pecado não era apenas um erro a ser ignorado, mas uma mancha que exigia expiação. Sem confissão e reparação, não havia restauração da comunhão. Essa lógica nos leva a refletir. Será que, em tempos modernos, não substituímos os rituais antigos por outras formas de tentar compensar nossas falhas? Hoje, ninguém é acusado por tocar um corpo em um funeral ou comer carne suína. Então surge a pergunta: mudou o conceito de pecado ou apenas nossa forma de enxergar? Deus mudou as regras ou nós mudamos os limites? A verdade é que, naquela época, normas rígidas protegiam Israel da idolatria e da corrupção moral que ameaçavam sua fé. O pecado cultural era visto como veneno que dissolvia a identidade espiritual. Agora, olhe para nós. Criamos nossas próprias regras sociais para definir quem é aceito ou cancelado. Cultivamos códigos invisíveis que, se quebrados, geram exclusão. No fundo, continuamos vivendo sob normas, só que agora ditadas por tendências, e não por Deus. E aqui vai a pergunta que não dá para ignorar. Quantas atitudes que normalizamos hoje seriam vistas como pecado pelas gerações anteriores? Estamos mais livres ou apenas mais cegos? Essa reflexão abre caminho para entender a mudança radical que acontece no Novo Testamento, onde o pecado deixa de ser apenas regra e se torna questão de intenção. Quando Jesus entra em cena, o conceito de pecado sofre a maior virada da história. Ele não nega a lei, mas a leva à raiz. Ouvistes que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem se encoleriza contra seu irmão já é réu. Essa frase do Sermão da Montanha derruba uma lógica antiga. Não basta evitar o crime, basta cultivar ódio no coração para já estar diante de Deus como culpado. Aqui está a revolução do Novo Testamento sobre o pecado. Não é mais uma questão de ritos externos, mas de intenções internas. Jesus desloca o centro do problema. Antes, a pureza era definida por leis e gestos visíveis. Agora, a batalha acontece no coração, onde ninguém vê. Ele confronta fariseus que cumpriam ritos, mas escondiam orgulho e egoísmo. O pecado para Cristo não começa nas mãos, começa na mente e se concretiza no desejo. Veja a radicalidade.
Quem olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério no coração. Essa afirmação desmonta qualquer ilusão de pureza aparente. Não basta não trair, basta alimentar o pensamento. Isso revela um padrão impossível de cumprir sozinho. Quem pode dizer que nunca odiou, nunca desejou, nunca julgou? É nesse ponto que surge o outro lado da mensagem, a graça divina. Se o pecado é tão profundo, só Deus pode restaurar a alma. Essa mudança redefine também a relação entre pecado e perdão. Não é mais sobre oferecer sacrifícios no templo, mas sobre abrir-se para uma reconciliação que parte da fé. A doutrina cristã apresenta o perdão como dom, não como pagamento. A salvação não é conquistada por méritos, mas recebida pela graça. Assim, nasce a ideia de que pecado e salvação são duas realidades inseparáveis. Quanto mais entendemos a gravidade do pecado, mais percebemos a necessidade da misericórdia. As primeiras comunidades cristãs absorvem essa lógica. Para elas, pecar não é apenas infringir uma norma, mas romper a comunhão com Deus e com os irmãos. A vida comunitária se torna um termômetro espiritual. Inveja, divisões, rancor, tudo isso é condenado, porque destrói a unidade do corpo de Cristo. O pecado passa a ser visto como algo espiritual, invisível aos olhos humanos, mas capaz de corroer toda a estrutura da fé. Agora, traga essa reflexão para o presente. Se no tempo de Jesus o problema estava no coração, como lidar com uma era saturada de estímulos? Redes sociais alimentam vaidade, inveja, raiva. Quantas vezes você não julgou alguém sem conhecer a história? Quantas vezes desejou mal mesmo sem agir? No ambiente digital, pecar é mais fácil que nunca e quase impossível de provar. Mas diante de Deus, cada intenção conta. Então, surge a pergunta incômoda: será que levamos isso a sério? Ou nos escondemos atrás da desculpa, não fiz nada de errado, enquanto alimentamos pensamentos que Jesus chamou de condenáveis? Talvez a maior distorção não seja no conceito de pecado, mas na forma como o ignoramos, acreditando que basta parecer justo para estar salvo. E aqui está o dilema. Para Cristo, pecado não é só desobediência, é afastamento do amor. E enquanto não entendermos isso, falaremos de moral, mas não entenderemos graça. Com a queda do Império Romano e a consolidação da cristandade, a noção de pecado deixou de ser apenas um tema espiritual e se tornou também uma ferramenta para organizar a vida social. Na Idade Média, o conceito de pecado foi sistematizado, ganhando categorias e regras que influenciaram séculos de prática religiosa. Se nos primeiros tempos o problema era interno, agora surgia uma estrutura rigorosa, sustentada pela autoridade eclesiástica. Foi nesse período que surgiram classificações como pecado mortal e pecado venial. O mortal era aquele que rompia totalmente a amizade com Deus, exigindo confissão e penitência imediata. O venial era mais leve, mas repetido com frequência levava a um estado de tibieza espiritual. Essa distinção moldou a espiritualidade medieval e permanece na tradição católica até hoje. Outro marco foi a formulação dos 7 pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Eles não são os únicos pecados, mas as raízes que alimentam muitos outros males. Essa lista nasceu não apenas como orientação moral, mas como estratégia pedagógica: ensinar, de forma simples, quais vícios deveriam ser combatidos para proteger a alma. Os manuais de confissão da época revelam um clima de controle minucioso. Perguntas detalhadas guiavam o fiel. Quantas vezes faltou ao jejum? Riu alto demais? Teve pensamentos impuros? Era como se a vida inteira fosse monitorada sob a lupa do pecado. Esse rigor não era só espiritual, tinha efeito social. Garantia que todos se mantivessem sob a tutela da Igreja, que possuía as chaves do perdão e ditava os caminhos da salvação. Esse sistema foi reforçado por práticas como peregrinações, jejuns prolongados e flagelações. A mensagem era clara: o pecado exige reparação visível. A penitência não era apenas oração, era suor, dor, humilhação pública. Nesse contexto, a fé cristã se confundia com medo. Temia-se mais a condenação eterna do que a ausência de amor. Mas será que essa lógica morreu? Talvez não. Hoje, chamamos de cancelamento digital algo que, no fundo, repete padrões antigos. Pessoas expostas, julgadas e punidas diante da comunidade por erros visíveis.
Mudamos o cenário. Antes, o altar da confissão, agora as redes sociais, mas a cultura da culpa permanece viva. E os 7 pecados capitais? Olha ao redor. Luxúria migrou para as telas, alimentando vícios silenciosos. A soberba se exibe em perfis que competem por quem parece mais feliz. A avareza se disfarça de ambição legítima. A gula aparece como culto gastronômico nas redes. A preguiça virou dependência de vídeos curtos. A ira domina comentários carregados de ódio. A inveja é combustível das comparações constantes. Não criamos vícios novos, apenas sofisticamos os antigos. Agora, uma pergunta direta. Será que a igreja, ao endurecer tanto as regras, aproximou ou afastou as pessoas da graça? E nós, ao flexibilizar tudo, estamos mais santos ou apenas mais anestesiados? Com a chegada da modernidade, a noção de pecado sofreu abalos profundos. O avanço da ciência, as revoluções políticas, a crítica filosófica e a reforma protestante enfraqueceram a autoridade da igreja sobre costumes. Aos poucos, o medo do inferno deixou de ser motor da moralidade, e a obediência cega deu lugar à autonomia da consciência individual. Mas nada alterou tanto a relação do homem com o pecado quanto as mudanças internas promovidas pela própria Igreja no século XX. O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, é um divisor de águas. Não mudou dogmas, mas transformou a linguagem da fé. O conceito de pecado perdeu o tom puramente jurídico e ganhou uma dimensão existencial. Em vez de listas intermináveis de proibições, a ênfase passou ao relacionamento pessoal com Deus. A consciência, iluminada pela fé, deveria discernir escolhas, substituindo manuais rígidos por reflexão moral. Esse movimento respondeu a um mundo em ebulição: revolução sexual, novas modas, música contestadora. Práticas antes escandalosas, como usar calça comprida, dançar em público ou ouvir rock, deixaram de ser consideradas pecado grave. A própria confissão caiu em desuso em muitas regiões, não por mudança oficial, mas porque a mentalidade coletiva rejeitou o clima de culpa que marcava séculos anteriores. Porém, essa flexibilização abriu espaço para um fenômeno perigoso, o relativismo moral. Se antes tudo era pecado, agora nada parecia ser. A frase "siga seu coração" substituiu o exame de consciência. O modernidade e pecado se tornou uma tensão permanente. De um lado, liberdade e dignidade, do outro, dissolução de limites éticos. Hoje, muitos acreditam que pecado é apenas uma categoria cultural, um conceito ultrapassado. Veja exemplos. Durante séculos, a contracepção artificial foi condenada. Hoje, para grande parte da sociedade, é irrelevante. Relações fora do casamento, antes vistas como ofensa grave, são tratadas como escolha pessoal. Em algumas paróquias, a palavra pecado quase desapareceu das homilias, substituída por termos como fragilidade ou limite humano. É sinal de misericórdia ou de um esvaziamento perigoso. O pecado culturalmente aceito é talvez a marca do nosso tempo. Chamamos de empoderamento o que antes chamava soberba. Nomeamos de liberdade o que, para Jesus, seria a escravidão do desejo. Mudamos o vocabulário, mas não eliminamos a realidade. Essa tendência mostra que a maior mudança no conceito de pecado não ocorreu na Bíblia, mas na cabeça humana. Agora pense, essa adaptação é evolução espiritual ou apenas conveniência? Ao apagar fronteiras entre certo e errado, conquistamos paz ou mergulhamos no vazio? A verdade é que o século XX trouxe avanços, mas também uma crise. Sem pecado, não há perdão. Sem perdão, o que resta da mensagem cristã? Eis a provocação. Será que modernidade nos libertou do pecado ou nos convenceu de que ele não existe? Entramos no século XXI acreditando que a modernidade havia nos libertado das culpas antigas. Mas basta abrir qualquer rede social para perceber que a essência do pecado não desapareceu, apenas mudou de roupa. Vivemos naquilo que alguns chamam de pecado na era digital, um mundo onde vícios antigos ganharam novas plataformas, multiplicando impacto e alcance. Veja os 7 pecados capitais adaptados ao contexto atual. A soberba virou pecado e vaidade online, disfarçada de autoestima. Perfis fabricam realidades perfeitas para alimentar o ego. Cada filtro, cada legenda é um palco para a idolatria pessoal. A inveja cresce no silêncio das comparações constantes, enquanto rolamos feeds que exibem vidas editadas. E a luxúria? Nunca foi tão acessível.
O que antes exigia encontros às escondidas, agora cabe na palma da mão. A indústria da pornografia, um dos exemplos mais gritantes de vícios digitais e pecado, movimenta bilhões e destrói relações no silêncio das telas. A normalização desse consumo cria gerações incapazes de distinguir intimidade de mercadoria. A ira também encontrou terreno fértil. Comentários repletos de ódio, cancelamentos públicos, linchamentos virtuais, tudo com a falsa justificativa de opinião. A tecnologia oferece anonimato e a alma se sente livre para despejar veneno. Quantos relacionamentos já foram destruídos por discussões online? Quantos crimes começaram com insultos lançados em redes? E a preguiça? Ganhou versão sofisticada. Horas de rolagem infinita, mergulho em vídeos curtos, consumo compulsivo de conteúdos superficiais. Chamamos isso de descanso, mas quantos projetos, sonhos e vocações foram enterrados sob essa anestesia digital? A distração é talvez o pecado digital mais invisível e, paradoxalmente, mais letal. Por fim, a idolatria. Se antes estava em imagens de pedra, hoje vive nos números, curtidas, seguidores, engajamento. A nova religião é a validação social. Para muitos, perder relevância digital é pior que perder a própria paz. Essa lógica é tão poderosa que transforma pessoas em escravas de algoritmos. A idolatria medieval dos santos deu lugar à idolatria dos influenciadores, e ninguém percebeu que a essência é a mesma. Não criamos pecados novos, apenas lhes demos alta tecnologia. A questão não é se a moral evoluiu, mas se temos coragem de reconhecer as novas máscaras do mal. Porque talvez a maior armadilha seja acreditar que pecado na era digital é apenas um termo arcaico adaptado, quando, na verdade, ele domina comportamentos e escolhas diárias. E aqui fica a pergunta que fecha este bloco. Estamos mais livres ou mais presos do que nunca? Talvez a escravidão antiga com correntes de ferro fosse menos cruel do que esta, feita de luzes, telas e notificações. Depois de percorrer milênios, a pergunta persiste: o pecado mudou ou apenas trocou de disfarce? À primeira vista, parece que sim. Muitas regras antigas foram abandonadas, rituais ficaram no passado e práticas antes proibidas hoje são celebradas. Mas a essência permanece, o pecado continua sendo ruptura, desordem interior, afastamento do Criador. O que mudou não foi Deus, mas a nossa percepção, moldada por culturas, interesses e conveniências. O pecado hoje em dia já não causa escândalo, ele se esconde sob discursos de liberdade, autonomia e progresso. Mas por trás dessa aparente evolução, vemos sinais de um vazio crescente. O que antes era confessado com lágrimas, agora é exibido com orgulho. Chamamos isso de empoderamento, mas será mesmo? Ou apenas mais uma estratégia para negar limites que nos incomodam? O pecado no século XXI é sofisticado. Ele se disfarça de virtude, ganha curtidas, vira tendência. Não precisa mais das sombras, vive sob holofotes digitais. Isso nos leva a uma pergunta inquietante. Será que estamos tão preocupados com a imagem que esquecemos a essência da nossa identidade cristã? Agora, reflita com sinceridade. Se Jesus voltasse hoje, o que ele chamaria de pecado? Seriam os velhos erros de sempre ou os novos vícios que chamamos de liberdade? Qual é o maior pecado do nosso tempo? Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Compartilhe com outras pessoas que também se interessam por estas reflexões. Até o próximo vídeo, porque existem muitas outras histórias nos bastidores.